O Figueirense definiu seu novo comandante para a sequência da temporada e buscou um treinador no seu adversário da Série C. Esta quinta-feira, 16, o clube carioca confirmou a chegada de Raul Cabral. O técnico de 44 anos estava no comando do Ipiranga desde o ano passado, o Campeonato Carioca. Falando Carioca, né? Ano passado, último final de semana, Raul Cabral havia conquistado a primeira vitória com o time gaúcho na Série C, ao vencer o Itabaiana por 2-1. Cabral deixa o time de Erechim com 13 jogos nesta temporada, sendo 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O treinador retorna ao futebol catarinense, por onde comandou Avaí, Exílio Luz, Juventus, Jaraguá, além de trabalhar nas categorias de base e na comissão técnica do Figueirense. 10 treinadores demitidos em menos de 2 meses de campeonato brasileiro. O número chamou a atenção do jornal espanhol AS, né, que dedicou uma reportagem ao tema desta segunda-feira 20 e batizou o Brasil de Inferno dos Treinadores. Você concorda com isso, pessoal? A publicação listou os comandantes já desligados, né, na atual edição do Brasileirão. Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro; Fernando Diniz, Vasco; Felipe Luiz, Flamengo; Juan Carlos Osório, Remo; Renan Crespo, São Paulo; Tite, Cruzeiro; Juan Pablo Vojvoda, Santos; Martim Anselmi, Botafogo; Gilmar Dalpozo, Chapecoense; e Dorival Júnior, no Corinthians. Eita, hein, pessoal? O jornal ainda aponta, né, que o problema não poupa ninguém, né? Nem ex-treinador da seleção brasileira como Tite, Diniz, nem jovens promessas como Felipe Luiz. Demitido do Flamengo, né, após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2005. Para o jornal, o futebol do país é uma fonte inesgotável de jogadores para a Europa, mas um ambiente hostil para quem trabalha no banco. A falta de renovação no setor também é criticada, né? O período usa até Renato Gaúcho como símbolo do problema. O treinador gaúcho já comandou o Fluminense em 6 passagens distintas, né, e volta agora ao Vasco pela terceira vez. Em contraste, o português Abel Ferreira é citado como exceção positiva, sendo o técnico do Palmeiras desde 2020. Ele é hoje o treinador que se mantém no cargo há mais tempo na elite do futebol nacional. O cenário preocupa, né, e pode ter reflexos além das fronteiras. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo não terá nenhum treinador brasileiro nas seleções participantes. A seleção brasileira atualmente é comandada pelo italiano Carlos Ancelotti, fato que, segundo o AS, ilustra bem o momento dedicado que o futebol brasileiro vive fora das 4 linhas. Mas aí, pessoal, o que é que vocês acham dessa notícia, né, pessoal, dessa informação sobre os treinadores, né? Jornal AS, né? Eita, hein, pessoal, mas aí, o que é que vocês acham, né? O Al Hilal deixou de ser controlado pelo Estado Saudita e aí passou às mãos do príncipe Al-Waled bin Talal, né? Após a venda de 70% das ações pelo Public Investment Fund, né? O PIF. Concluída na última semana, a transação altera o lugar do clube no mapa financeiro do futebol ao retirar da estrutura ligada ao investidor mais rico do planeta, né? Conforme mencionado, há um efeito, né, direto na negociação. Isso porque a equipe deixa a orbitar do maior capital do Fundo Mundial e passa a ser administrado por um bilionário que não figura entre os 10 principais investidores do setor. O príncipe Al-Khaled bin Talal possui, segundo a Forbes, uma fortuna estimada em 21,4 bilhões de dólares, né? 106,5 bilhões de reais. Embora elevado, o valor não sustenta sua presença no topo do ranking, tampouco se aproxima do poder. PIF mantém liderança global no futebol, né? O PIF segue sob o comando do príncipe Mohammed bin Salman, que lidera o ranking de donos de clubes desde a compra do Newcastle, né? United, né,
em 2021. A comparação entre os valores expõe a dimensão da mudança vista que as estimativas de sua fortuna variam entre 700 bilhões e 1,4 trilhão de dólares, né, até 6,9 trilhões de reais. Não há, porém, uma quantia precisa, né? Essas cifras estão associadas diretamente às reservas de petróleo e recursos naturais da Arábia Saudita. Além disso, mesmo sem o Al Hilal, o fundo ainda mantém presença no fundo ou no futebol. Isso porque o PIF continua como acionista acionista majoritário do Newcastle, né, e do saudita Al Nassr, Al Ahly e Al Ittihad. Uau. Ranking global. O Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ocupa o segundo lugar com investimento no PSG por meio de fundos estimados em 335 bilhões de dólares, 1,7 trilhão de reais. O terceiro posto pertence a Bernard Arnault, né, proprietário do Paris FC, com a fortuna avaliada em 157,6 bilhões de dólares. 784,8 bilhões de reais. A lista dos 5 mais ricos inclui ainda os Artono Brothers, né, dono do Como 1907, com 43,8 bilhões de dólares. O técnico Pep Guardiola está a um passo de entrar ainda mais para a história do futebol europeu, caso o Manchester City conquiste a Premier League 2025-26. O treinador espanhol igualará o lendário Sr. Alex Ferguson como o maior vencedor de títulos nacionais nas 5 principais ligas da Europa desde a temporada 90 a 91. Atualmente, Ferguson lidera o ranking com 13 conquistas, todas obtidas no comando do Manchester United em 1993 a 2013, período em que dominou o futebol inglês. Pep Guardiola aparece logo atrás, com 12 títulos somados em 3 países diferentes: 3 pela La Liga com o Barcelona, 3 pela Bundesliga com o Bayern de Munique e 6 pela Premier League com o Manchester City, desde a temporada 2008 e 2009. Né? O Sr. Alex Ferguson é o maior vencedor de títulos nacionais nas 5 principais ligas da Europa desde a temporada 90-91. Na sequência da lista aparecem outros nomes históricos do futebol mundial. Fábio Campelo, né? Soma 7 títulos nacionais conquistados entre Itália e Espanha. Já Carlos Ancelotti tem 6 conquistas e é o único treinador a vencer as 5 principais ligas europeias: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Né? José Mourinho também acumula 6 títulos neste campeonato, com passagem marcante por Inglaterra, Itália e Espanha, embora tenha conquistado ainda 2 títulos da Liga Portuguesa 2002, 2003, 2003 e 2004, que não entra nessa contagem específica. Né? Vale destacar que o recorde considera apenas as 5 principais ligas da Europa: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, desde a temporada 90-91. A possibilidade de igualdade entre Guardiola e Ferguson ganha força no atual cenário da Premier League. A competição disputada em 38 rodadas já se aproxima do fim e vive uma disputa acirrada pelo título. O Arsenal lidera com 70 pontos após 33 jogos, enquanto o Manchester City aparece logo atrás com 67 pontos em 32 partidas, mantendo a briga aberta na reta decisiva. Após uma campanha sofrível, com direito a um turno inteiro sem vencer na Premier League, o Wolverhampton dos brasileiros João Gomes, André e Pedro Lima teve seu rebaixamento à Championship confirmado matematicamente nesta segunda-feira 20. Após ganhar sobrevida com a derrota do Tottenham, West Ham somou um ponto ao ficar em 0-0 com o Crystal Palace fora de casa. Resultado que decretou a queda do Wolves após 8 temporadas consecutivas na elite. O West Ham alcançou os 33 pontos, se mantém na 17ª colocação. Não pode mais ser alcançado pelo Lanterna Rovers, que soma 17 com apenas 15 em disputa para ambos. Né?
O Burnley, o 19º com 20, tende a ser o próximo a ter seu destino selado, né? Já a última vaga deve ficar entre Tottenham, 18º com 31, o já citado West Ham com 33, Nottingham Forest 16, o 16º com 36 pontos, o Leeds 15º com 39. Aí o Leeds, eu acho que desse jeito, pelo menos, ele deve não ser rebaixado, né, pessoal? Sofreu desde o início, né? A campanha do Wolves é de apenas 3 vitórias, 8 empates e 22 derrotas. Só venceu pela primeira vez na 20ª rodada, quando bateu o West Ham por 3-0 em 3 de maio. Nossa Senhora. A única boa fase veio entre as rodadas 28 e 30, quando derrotou o Aston Villa e Liverpool, né? Jogando no Molineux, né? E empatou com o Brentford fora de casa. Mas a sequência foi de 2 derrotas, né? Antes de a queda ser confirmada. Ainda enfrentará Tottenham em casa, Sunderland fora, ou Santa em casa também, dentro do jogo em casa, Brighton fora, Fulham em casa e o Burnley fora, né, pessoal? E aí, pessoal, o Tottenham se livrar desse rebaixamento desta temporada, pessoal. Ano passado quase cai, né? Se escapou, fazer como diz, perdendo, né? Mas esse ano, será que ele escapa, pessoal? Ou não? Ou esse ano a fase é mais difícil do que ano passado? O que vocês acham? Premier League, a vitória na final antecipada no último domingo, 19, deixou o City em boa situação para frustrar o Arsenal novamente, né? Ainda está em segundo, né? Mas com um jogo a menos. E a vantagem dos Guinness no saldo de gols, o primeiro critério de desempate é de apenas 37 contra 36. Né? Classificação atual, o primeiro Arsenal, 70 pontos em 33 jogos, segundo Manchester City, 67 pontos em 32 jogos, jogos que restam, né? Arsenal enfrenta o Newcastle, casa, meu Deus do céu. Eu disse, pessoal, até com você e o Arsenal, Newcastle casa, Fulham casa, o West Ham fora, Burnley em casa e o Crystal Palace fora. Já o City enfrentou o Burnley fora, o Everton fora, Brentford em casa, Bournemouth fora, Crystal Palace em casa e o Aston Villa casa, né, pessoal? Então o Manchester City será campeão de novo, né, pessoal? O que vocês acham? Ligue 1, campeonato francês, né? O PSG foi surpreendido pelo Lyon de Hendrick e voltou a deixar o Lens esperançoso, né? Terá 2 jogos pesados contra o Bayern de Munique pela Champions League e para dividir a atenção, mas tem uma partida a menos do que o Lens, né? E ainda há um duelo direto na 33ª e penúltima rodada. Será que aí pode ser zebra? Tomara que seja, tomara que o Lens ganhe. Classificação atual. Primeiro, o PSG 63 pontos em 28 jogos. E segundo, o Lens 62 em 29 jogos. Jogos que restam, o PSG, o Angers fora, o Lorient em casa, o Brest em casa, e o Lens fora e o Paris FC casa. É só o time da para, né, pessoal? Dá para ser campeão PSG. O Lens enfrenta o Brest fora, o Nice em casa, o PSG em casa e o Lyon fora. Né? Série A, né? A Internacional está muito próximo de levar a taça, né? Soma 12 pontos a mais do que o Milan. E o atual campeão Napoli. Né? Restando 15 em disputa, né? Classificação atual, primeiro, o Inter de Milão, 78 pontos. Segundo, Milan, 66, saldo superior. Terceiro, o Napoli, 66. Jogos que restam, o Inter enfrenta o Torino em casa, Parma casa, Lazio fora, e o Hellas Verona casa e o Bologna fora. Né? Já o Milan enfrenta a Juventus em casa, o Sassuolo fora, Atalanta em casa, Genoa fora e Cagliari em casa. Né? Já o Napoli enfrenta o Cremonese em casa, como fora, Bologna em casa, o Pisa fora e o Udinese em casa. Superliga, né? Na Turquia, o atual tricampeão Galatasaray de Gabriel Sara abriu 4 pontos de vantagem após o Fenerbahçe derrapar com direito à falha de Ederson diante do Rizespor. Isso antes do aguardado, né? Clássico da próxima rodada que promete parar a Turquia, né? Em terceiro, o Trabzonspor também segue na briga, restando 4 rodadas pela frente. A luta do Fener é para encerrar um jogo um longo jejum, já que não é campeão turco desde a temporada 2013-14, há bastante tempo, hein? Classificação atual, no primeiro lugar, Galatasaray com 71 pontos, segundo Fenerbahçe 67, Trabzonspor terceiro com 65. Jogos que restam, né? Galatasaray enfrentou o Fenerbahçe em casa, o Samsunspor, né?
fora, o Antalyaspor, Kazım fora, né? O Fenerbahçe enfrenta o Galatasaray fora, o Başakşehir casa, Konyaspor fora e o Spor casa. Já o Trabzonspor, né? Enfrentará o Konyaspor fora, o Göztepe em casa, Beşiktaş fora e o Gençlerbirliği casa, né? O Bayern de Munique já celebrou a conquista da Bundesliga 2025-26, mas são várias as ligações de destaques, né, pela Europa com disputas abertas. Tem time muito próximo de ser campeão na Itália, clássico que pode ser decisivo na Turquia e muito mais. Primeira Liga, a vitória do Benfica. Meu Deus do céu, a vitória do Benfica sobre o Sporting em pleno Alvalade no domingo 19 garantiu mudança na tabela e beneficiou ao líder Porto, né? A vantagem do Dragão para o rival vice-líder passou a ser de 7 pontos. Atual campeão nacional, o Sporting tem como títulos, como trunfo o jogo mais para realizar mais ficou distante do topo. O Porto e Sport serão rivais na próxima quarta-feira, 22, né? Valendo o título da Taça de Portugal. Classificação: o primeiro, o Porto, 79 pontos, segundo, Benfica, 72, o Sporting, 71. Jogos que restam, né? Porto, Estrela Amadora, fora, Alverca, casa, AFS, fora e Santa Clara, casa. O Benfica enfrenta o Moreirense em casa, o Famalicão fora, o Braga em casa, Estoril, Praia fora. Já o Sporting, a AFS fora, o Tondela casa, Vitória de Guimarães casa, Rio Ave fora e Gil Vicente.